A humanidade inteira ficou marcada de uma vez por todas com a situação da pandemia e que até hoje deixa rastros e que ainda não acabou completamente. Tá falando um pouquinho com você sobre isso aqui no vídeo de hoje. Esse é o canal Verdades e Valores, eu sou Emanuel Cardoso. Te convido, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe também e pode colocar aí nos comentários o que você achou do vídeo. Então, nós estávamos levando uma vida normal, todo mundo trabalhando, viajando, estudando, e de repente fomos surpreendidos, né, com a situação de um vírus que assolou a humanidade, que não escolheu cor, raça, pessoa, idade, independente de ser pobre ou rico, todo mundo foi atingido de alguma forma com a situação da pandemia do coronavírus. O mundo inteiro sofreu, o mundo inteiro foi atingido. E assim foram 2 anos de muitas dificuldades e não tem ninguém que não tenha passado pela experiência de ter perdido alguém, ou familiar, ou amigo, ou saber de alguém que partiu, alguém que acabou perdendo a vida devido à situação desse vírus terrível que veio mesmo para marcar a humanidade de uma vez por todas. Então, foram momentos que a gente viveu uma incerteza terrível, né? Tudo, comércios fechados, foram 2 anos de muito sofrimento, e dentro desse tempo, um período em que as pessoas não podiam mais ir e vir com a liberdade de antes, um tempo em que nós fomos fechados dentro das nossas casas e que sofremos muito com toda uma situação que jamais imaginávamos, né? O uso da máscara, uso obrigatório no momento, daqui a pouco vamos liberar, daqui a pouco vem uma segunda onda que foi mais forte do que a primeira, e assim a gente foi caminhando em meio a essas incertezas e em meio a esse sofrimento todo. Então muitas pessoas conhecidas, muitos amigos passaram pela situação, alguns não tiveram como voltar para ter uma segunda chance, e isso foi muito difícil para nós, isso tudo foi muito duro, enfrentar e ter que encarar essa realidade duríssima da chamada pandemia do coronavírus. Então hoje, depois de um bom tempo, né, depois de 2 anos passados, mais de 2 anos, em que aos poucos a vida vai voltando ao normal, e é o que a gente espera, é o que a gente pede a Deus, que a vida volte ao normal, que nós possamos caminhar novamente com a liberdade de antes, mas a gente vê que ficaram rastros da pandemia do vírus. Rastros ficaram na humanidade, rastros de destruição. E assim, quantos foram atingidos de forma duríssima com essa situação? No psicológico, no físico, no emocional. As crianças, principalmente, muito atingidas. Os jovens foram os mais atingidos. E o grande desafio de recomeçar. Escolas que voltaram, as dificuldades daqueles que não tiveram condição de ter o ensino online com mais qualidade. Muitas pessoas sofrem ainda as consequências deste vírus terrível. Eu estou aqui hoje para estar falando um pouquinho com você sobre este assunto que eu ainda não tinha falado aqui no canal, mas quero dizer a você que nós ainda precisamos ter cuidado. Cuidado com a gente e cuidado com o nosso próximo. Nós ainda precisamos caminhar sabendo que tem muito pela frente, tem muito o que fazer. Chegamos a um ponto em que parece que o mundo perdeu o rumo em algumas situações. Chegamos a um ponto em que as coisas, né, dispararam nos preços, em que a gente não sabe aonde vamos chegar em relação à carestia que a gente vive nos tempos de hoje. E já conversei com muita gente, né, pessoas de mais idade, pessoas mais experientes, e essas pessoas relatam que já passaram por dificuldade, mas ter que vivenciar a experiência que nós vivenciamos com a pandemia do coronavírus, de ter que usar máscara, de ter que ficar trancado nas casas, assim, dessa forma, o mundo inteiro, eles nunca tinham visto falar, né? Nunca tinham ouvido, nunca tinham vivido, olha que já enfrentaram situações difíceis. Então, que nós possamos caminhar, seguir em frente, que nós possamos ter a nossa história renovada, a humanidade nova, e para muitos
essa experiência vai trazer ensinamento. Para quem entendeu esse tempo difícil que nós vivenciamos, vai tirar uma grande lição. Para outros, talvez nem tanto. E aí eu quero nesse momento, nessa fala com vocês, nesse tema com vocês, dizer que nós precisamos aprender muito ainda. Temos muito que caminhar e que aprender. Mas hoje o mais bonito de tudo, o mais importante de tudo é saber que nós fomos capazes, fomos fortes para passar por um momento tão difícil e temos a chance, Deus nos deu a chance de seguir caminhando. Um abraço, até o próximo vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, compartilhe, por favor, coloque aí nos comentários o que você achou. Fique com Deus.